advogado do deputado Daniel Silveira, preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, impetrou um habeas corpus em favor do deputado, no qual a defesa faz uma duríssima descrição das ilegalidades na prisão do deputado. O advogado Paulo César de Faria aponta que a prisão é baseada em lei revogada e que o relator alega fatos falsos para a manutenção da prisão, como uma suposta tentativa de fuga e supostos pedidos de asilo. Os supostos pedidos de asilo foram noticiados pela velha imprensa e as notícias foram utilizadas como se fossem provas, sem qualquer questionamento, como é procedimento padrão nos inquéritos conduzidos pelo ministro. O advogado aponta uma série de ilegalidades no inquérito envolvendo o deputado Daniel Silveira e pede a imediata revogação da prisão. Ouça trechos do habeas corpus impetrado em favor do deputado Daniel Silveira. O paciente foi preso pela primeira vez de forma ilegal, abusiva e inconstitucional no dia 16 de fevereiro de 2021. Em 24 de junho de 2021, ou seja, há 100 dias, o paciente foi preso preventivamente, encontra-se encarcerado e impedido de exercer o mandato parlamentar, bem como o direito de ir e vir, e cerceado em seu direito à manifestação de pensamento e opinião, sem previsão e ou vedado na Constituição Federal. Este, portanto, é o ato coator. Ocorre que o paciente está preso preventivamente desde 24 de junho e no último dia 24 de setembro cessou o prazo 90º para que sua prisão fosse revista, conforme dicção do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O tipo verbal é impositivo. O órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de manutenção da prisão mediante decisão fundamentada e ato de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ora, nesta data, 2 de outubro de 2021, já se passaram mais de 8 dias do prazo legal para que, de ofício, o autor da ordem de prisão a revise. Especificamente sobre o parágrafo único, tendo em vista a decretação de sua prisão preventiva em regime fechado, sem nenhuma formação de culpa, inequivocamente está demonstrado igualmente o constrangimento ilegal. Como asseverado em linhas pretéritas, o aludido parágrafo diz claramente que o magistrado deverá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção da preventiva a cada 90 dias, seja de ofício, o que jamais ocorrerá, mas também por provocação da parte, o que ocorre no caso. O prazo de 90 dias, como dito, expirou-se em 24 de setembro, portanto, o presente pedido é previsto em lei na Constituição Federal, é tempestivo e demonstra o constrangimento ilegal e abuso de autoridade, como previsto na Lei 13.869 de 2019. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente ilegal, 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. O abuso de autoridade ocorre por ação da autoridade coatora, bem como da omissão de quem tem o dever constitucional de evitar a perpetuação do abuso, em caso de negativa de apreciação do presente habeas corpus, à luz do inciso 3, parágrafo único do artigo 9º.
manter a prisão do paciente em regime fechado, sendo que houve revogação integral da Lei de Segurança Nacional, utilizada na denúncia, é abusiva, ilegal, inconstitucional e indigna, devendo a autoridade coatora de ofício ter avaliado as condições da prisão e, não o fazendo, torna-se a prisão ilegal e constrangedora. Não há fatos que indiquem a manutenção da prisão, senão ilações que já foram provadas suas materialidades mentirosas. Primeiro, não há provas nos autos apresentadas pelo Ministério Público ou, como de costume, ex officio da autoridade coatora, de que Daniel Silveira requereu oficialmente e documentado qualquer asilo político a qualquer embaixada, pois estava preso em sua residência e com uso de tornozeleira, sem poder se deslocar de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Brasília, no Distrito Federal, uma distância de 1.302 quilômetros. Tais ilações foram inventadas pela extrema imprensa irresponsável e criminosa e não servem de base para a manutenção de uma pessoa presa preventivamente. Tais veículos responderão na esfera judicial pelas mentiras que publicaram e ainda publicam e os prejuízos que vêm sofrendo por isso na esfera civil e penal. E segundo, já ficou provado nos autos da AP 1044 que Daniel Silveira não tentou fugir quando recebeu a visita indesejada da equipe da Polícia Federal em sua residência na tarde de 24 de junho de 2021. Inclusive, restou provado e ignorado pela autoridade coatora e pelo próprio Ministério Público, este último que deveria, em tese, ser o fiscal da lei, eis que foi denunciado que o agente da PF plantou uma falsa narrativa de suposta tentativa de fuga. O vídeo está à disposição para que este relator assista e tire suas próprias conclusões e veja onde Daniel Silveira tentou pular um muro com 5 metros de altura. Assista e indique onde houve a suposta tentativa de fuga, nobre relator. Portanto, não será aceita a utilização de tais ilações como fundamentos para manutenção de prisão e, principalmente, factoides de que houve rompimento e violações à tornozeleira, que se provou serem ilações e mentiras, não justifica o cumprimento do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. O direito penal é concreto e não abstrato. O crime de pensamento cumulado com ironia ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro, o que demandaria preventa atuação legislativa. Ainda, a Lei de Segurança Nacional, utilizada na denúncia, foi completamente revogada, excluindo do ordenamento jurídico os tipos penais aos quais for acusado o paciente, demonstrando a ocorrência da abolitio criminis. A Constituição Federal é clara em afirmar no artigo 5º, inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O Código Penal segue a mesma linha da Magna Carta em seu primeiro artigo, onde afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A mesma Constituição Federal, a qual este relator é em tese guardião, aduz no artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ainda, para afiançar o pedido de concessão da ordem para a revogação da prisão e libertar imediatamente o paciente, houve a revogação expressa e integral da Lei de Segurança Nacional, utilizada para a denúncia ao paciente, bem como o desenrolar de todo o trâmite processual de forma absurdamente célere e que passou longe da fila de prescrição de inúmeros políticos corruptos que atuaram em tempos passados. É a presença do Instituto da Abolitio Criminis. Mas um político não corrupto está sendo injustamente perseguido pela autoridade coatora e relator da AP 1044, além do Ministério Público, apenas por emitir sua opinião. Esta Suprema Corte já teve um caso emblemático de excesso de prazo de formação de culpa e prisão ilegal após 90 dias sem revisão do juízo.
O caso foi protagonizado pelo eminente aposentado ministro Marco Aurélio Mello no caso famoso André do Rep. No HC 191.836, o eminente ministro assim decidiu a favor do multicriminoso, condenado e preso por inúmeros ilícitos penais. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. O paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Defiro a liminar, espeçam alvará de soltura. Criminosos são soltos, inocentes são presos. Inversão completa de valores. Daniel Silveira não cometeu nenhum crime punível com prisão em regime fechado, quiçá uma preventiva. A Lei de Segurança Nacional foi revogada integralmente, afastando os tipos penais utilizados em sua prisão. O paciente foi afastado ilegalmente em desacordo com o texto constitucional há 100 dias por decisão monocrática da autoridade coatora. O Ministério Público perdeu o prazo para apresentação das alegações finais, portanto, a demora exacerbada e incompetência funcional do parquê não podem ser utilizadas para manutenção ilegal da prisão preventiva do paciente, em razão da demora na formação da culpa, motivo pelo qual André do Rep foi solto, mesmo com extensa ficha criminal. A fundamentação da liminar concedida ao caso paradigma André do Rep foi exatamente o parágrafo único do artigo 316, onde a formação da culpa não se contemplou, bem como a revisão obrigatória da prisão preventiva do criminoso. Resultado, André do Rep saiu pela porta da frente da cadeia após uma liminar de um ministro da Suprema Corte e até hoje não foi recapturado. Ora, o acusador teve mais de 7 meses para a formação de culpa e não o fez, surgindo aí mais um constrangimento ilegal. A autoridade coatora desrespeitou o parágrafo único do artigo 316 ao não avaliar as causas persistentes ou não da prisão preventiva, que gera constrangimento ilegal, conforme a dicção do próprio dispositivo. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. A obrigação de avaliação é impositiva, deverá e de ofício. Não pode uma pessoa inocente continuar presa por incompetência do órgão ministerial em cumprir o seu mistério no tempo legal, respeitando o devido processo legal, por mais que o prazo ao parquê seja ridicularmente chamado de impróprio. Ora, prazo é prazo, lei é lei. A paridade de armas é a premissa maior do direito, principalmente o penal. Ao comunicar a impetração do habeas corpus, a esposa do deputado Daniel Silveira afirmou: impetramos novo habeas corpus em favor de Daniel Silveira em plantão judicial. O STF tem obrigação de analisar, mas nunca o fez. A quem interessar a própria liberdade, pois essa prisão significa um ataque às liberdades, veja a peça. Quero ver o que a corte fará hoje. O deputado Daniel Silveira é um dos presos políticos nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para perseguição a adversários políticos e críticos do STF. Como apontado pela defesa do deputado, nesses inquéritos, notícias fabricadas pela velha imprensa, mesmo sem qualquer base fática ou fonte fidedigna, são tomadas como prova para justificar medidas abusivas.
Após buscas e apreensões e quebras de sigilo, os dados obtidos sobre as pessoas e empresas são entregues à mesma velha imprensa, que então promove o assassinato de reputações e expõe as pessoas perseguidas, criando narrativas que sugerem crime onde não há. A Folha Política também é alvo dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes e teve todos os seus equipamentos apreendidos em 2020, no âmbito de inquérito que foi arquivado por ausência de indícios de crime. Mais recentemente, também com base em narrativas produzidas por veículos concorrentes da velha imprensa, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou confiscar toda a renda do jornal, em decisão apoiada e aplaudida por Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa, com base em narrativas fornecidas por concorrentes que atuam em conjunto para eliminar mídias independentes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix, ajude@folhapolitica.org.